O Ministério da Saúde divulgou recentemente que os casos de sífilis estão aumentando no país. Com antibiótico, é fácil curar a doença, mas se ela não for tratada o mais breve possível, pode comprometer órgãos como olhos, pele, ossos, coração, cérebro e sistema nervoso. Principalmente quando a gestante passa para o bebê a chamada sífilis congênita. Médicos afirmam que o contágio acontece com mais frequência nas grandes cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, quase triplicou a taxa de incidência de sífilis congênita em 5 anos. Dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio mostram que, em 2009, eram 4 casos por 1.000 nascidos vivos e, em 2013, esse número subiu para 15 casos. Aqui no Hospital Universitário Federal Gafreguinli, referência no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, dobrou o número de casos de sífilis congênita, ou seja, de 30 crianças que nascem por semana, pelo menos 3 contraíram a doença. Esse número pode ter ligação com a falta do antibiótico benzetacil, apontado como mais eficaz para o tratamento de sífilis. Pacientes reclamam da dificuldade para encontrar a medicação em postos de saúde, hospitais e farmácias. Em lugar nenhum tinha, lugar nenhum mesmo. Farmácia, nada, hospitais nenhum tinha. Você passou por quantas farmácias, quantos hospitais? Mais de 20 farmácias, mais de 15 hospitais, quase todos os hospitais da Baixada eu fui. Não tinha. E até hoje não tem. E você encontrou aonde a medicação? Numa UPA e para o meu parceiro foi numa UPA. E mesmo assim teve que tirar de crianças, porque na ala de adulto não tinha, então a enfermeira pegou para não deixar ele sem também, por causa da minha bebê. Eu tive que fazer no Hospital Mãe, ele nessa UPA, e sendo que nessa UPA eles pegaram da pediatria. Coordenadora do ambulatório de DST e HIV do Hospital Gafreguinli, no Rio, Regina Rocco diz que o acompanhamento médico com o pré-natal é essencial para evitar o contágio da sífilis congênita. Mas o tratamento da doença deve ser feito até no máximo 30 dias antes do parto. Não é difícil evitar a transmissão da sífilis congênita. Hoje, a gente, desde o primeiro trimestre da gravidez, faz um teste simples, barato, disponível em toda a rede pública e também na rede particular, que é o VDRL. Ele é feito no primeiro trimestre, no segundo trimestre e na internação da paciente. E a questão da falta do medicamento, do antibiótico para tratar a doença, como fica, doutora? É desumano. É muito grave você diagnosticar uma paciente durante o pré-natal e não ter a penicilina bezantina. Tratamento este que é o único considerado que consegue debelar a doença ainda dentro da gestação. Então, hoje, nós estamos, nesse momento, esperando a criança nascer para poder fazer a única penicilina, que é a penicilina cristalina. Então, hoje, quando a paciente poderia ter alta com 48 horas, ela tem alta depois de 10 dias e o seu filho é obrigado a se tratar, porque a gente não preveniu durante a gestação. A sífilis é uma doença infectocontagiosa, sexualmente transmissível, causada por uma bactéria. Não sendo feito o diagnóstico, a doença evolui para uma fase mais tardia, em que pode haver acometimento neurológico, cardíaco, ósseo e sequelas, como aconteceu com esse jovem de 18 anos, que pediu para não ter a identidade revelada. Ele disse que contraiu a sífilis junto com o HIV depois de se relacionar com pelo menos 3 parceiros diferentes, sem o uso de preservativo. Como você percebeu que estava doente? A gente só foi saber isso, na verdade, quando afetou minha vista, que inflamou. E durou mais ou menos 3, 4 meses para a gente tratar da vista, que não conseguimos, né? Mas a gente descobriu quando tinha o HIV e a sífilis tem mais ou menos 1 mês. Eu não sabia que poderia pegar, né? Até porque aparências enganam. E acabei sendo infectado, infelizmente.
Para o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, Alexandre Chieppi, é preciso renovar as políticas públicas para combater a doença. Ele admitiu que o cenário é preocupante e destacou que o Estado vai reunir nos próximos dias profissionais do setor para a produção de nova campanha prevista para o final de outubro, no Dia Nacional de Luta contra a Sífilis. Obviamente, há um aumento real do número de casos de sífilis na população, consequentemente, um aumento do número de casos de sífilis na gestação e, consequentemente, aumento de sífilis congênita. Por outro lado, também há um aumento da capacidade de detecção dos serviços de vigilância. A gente ainda está tentando entender em que medida isso pode ter influenciado esse aumento do número de casos que foi evidenciado nesses últimos anos. Mas, de qualquer jeito, hoje, por conta desse aumento da taxa, a sífilis hoje se configura como um problema de saúde pública muito importante.